nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos aqui na República Tcheca, na formidável cidade de Praga, para neste vídeo das viagens de Vassoler desvelarmos aspectos de historicidade do socialismo real aqui em Praga. E eu tenho aqui a formidável companhia, olhem quem está aqui comigo, a Larissa, minha irmã. Tudo bom, Lari? Tudo bem. Tá com frio? Eu acho que não tá ventando, né? Só Ó, o nariz que exato, o nariz da Lari tá vermelho. Olha, a Lari falou, olha, quanto será? Ô Lari, depois na hora que a gente puder, a gente vê qual que é a temperatura de hoje. Tava zero. Zero. Olha, gente, vocês verem, né? Eu tô sem luva, pra vocês terem uma ideia. A Lari sente mais frio do que eu, né? E eu sinto frio também. Só que a Lari realmente é bem friorenta. E nós estamos aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui vocês veem novamente o cemitério judaico. Nós estávamos, no vídeo anterior das viagens de Vassoler, nós terminamos as nossas deambulações neste novo cemitério judaico. O que eu vou mostrar para vocês agora, ó? Essa aqui é uma rádio histórica, a Radio Free Europe, Radio Liberty. O que é essa rádio Europa Livre, a Rádio Liberdade? Ó, Larissa foi aqui para debaixo aqui, ó, para ficar coberta, para não ficar tomando os pingos da chuva. Se bem que eu estou tomando pingo de chuva, porque a Larissa está coberta. É o seguinte, gente, como vocês podem saber, o Exército Vermelho, o Exército da União Soviética, ele libertou toda essa parte do leste da Europa dos criminosos nazistas. Só que depois que esses países, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Polônia, a República Tcheca, depois que esses países tiveram os criminosos nazistas expulsos, julgados e assim por diante, e isso para não falar de parte da Alemanha, né? Vocês sabem da Alemanha Oriental, as tropas do Exército Vermelho estacionaram seus tanques nesses países e começaram a estabelecer regimes satélites com a liderança de cada partido comunista nacionalmente sediado. Então, a então Tchecoslováquia, hoje existem dois países no território daquela que um dia foi a Tchecoslováquia. Nós estamos aqui na República Tcheca e depois que sairmos aqui de Praga, nós vamos a Bratislava, que é a capital da Eslováquia. Tá com frio, Fê? Eu vou perguntando pra Lari, porque ela... Atenção, né? A Lari tá prestando atenção, às vezes eu vou perguntando atenção, gente, perguntando pra Lari, porque ela sente um pouquinho mais de frio. Então é o seguinte, a gente vai para a Eslováquia. Essa rádio Europa Livre, essa Rádio Liberdade, ela foi estabelecida pelos Estados Unidos e também pelos emigrados oposicionistas aos regimes do socialismo real que estavam na Europa Ocidental. Para fazer, essa rádio fazia transmissões a partir da Europa Ocidental e de programas dos Estados Unidos contra o socialismo real, contra a União Soviética, fazendo divulgação dos trabalhos jornalísticos, intelectuais e artísticos. Então, como eu dizia a vocês, gente, a partir das ondas da Rádio Europa Livre, eu mostro a vocês aqui o edifício da rádio, a partir das transmissões radiofônicas da Radio Free Europe, chegavam até os cidadãos e as cidadãs que pudessem, né, ter, e claro, de maneira clandestina, acesso a rádios e a antenas que captassem as transmissões radiofônicas da Radio Free Europe, da Radio Liberty. Então, as pessoas ficavam sabendo daquilo que era censurado aqui, por exemplo, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Hungria, por meio das transmissões da Rádio Europa Livre. Por isso, eu aproveitei para vir aqui com a Larissa fazer a gravação da última tomada do vídeo anterior das viagens de Vassoler, para mostrar a vocês o túmulo do nosso queridíssimo e talentosíssimo Franz Kafka. E aí vim aqui, ó, até esse edifício da Rádio Europa Livre, porque esse é um bastião de contraposição ao socialismo real aqui na República Tcheca
na então Tchecoslováquia, e nos demais países daquela que ficou, dessa região que ficou conhecida como Cortina de Ferro. Por que ficou conhecida como Cortina de Ferro? Em 1946, o Winston Churchill, que tinha sido durante a guerra primeiro-ministro da Inglaterra, disse que "An iron curtain has descended upon Europe. From the Baltic to the Adriatic, an iron curtain has descended upon Europe." O que é isso? Do Mar Báltico até o Adriático, uma cortina de ferro caiu sobre a Europa. Na verdade, gente, na conferência de Teherã, que aconteceu, a conferência de Potsdam, de Teherã, nas conferências que foram ocorrendo entre os aliados durante a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, o destino dessa região do mundo foi traçada. Então, as zonas de influência entre os vencedores da Segunda Guerra, União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, tendo também a França da resistência, essa parte do mundo foi dividida entre esses vencedores. Então tá aqui, ó. Esse é o prédio da Rádio Europa Livre. Vocês estão vendo aqui o edifício, tá? Mais uma vez, ó, aqui o muro do novo cemitério judaico. Eu só vou, já que nós estamos aqui, eu não posso deixar de mencionar que é muito peculiar que a Rádio Europa Livre fique perto do túmulo de Franz Kafka. Por quê? Vocês veem ali, ó. Deixa eu insinuar aqui, ó, a câmera. O túmulo do Kafka tá ali, ó. Vocês estão vendo o túmulo do Kafka. No último vídeo das viagens de Vassolé nós fomos. E é muito peculiar porque a obra do Kafka é uma das obras pioneiras em mostrar a reversão das esperanças utópicas da modernidade em distopia. E a Rádio Europa Livre prometia democracia, prometia um mundo de liberdade. É bem verdade que o socialismo real nunca teve a ver com sistemas democráticos. Mas, conversando com pessoas aqui, em Praga, em outras cidades da República Tcheca, atualmente, e nós vamos falar também com pessoas que depois da República Tcheca, a gente vai para a Eslováquia, vai para a Hungria e vai para os países dos Balcãs. Vamos passar pela Sérvia, vamos passar pela Croácia e pela Bósnia. Então nós vamos ter a oportunidade de conversar com pessoas que viveram sob o regime do socialismo real. E aí essas pessoas, se não têm saudade do socialismo real, no sentido da penúria, da falta de bens nos mercados, se lembram com algum, eu diria, respeito e nostalgia, com alguma nostalgia, do fato de terem emprego. Porque o custo de vida está aumentando, a inflação é maior, o desemprego é alto, as pessoas sofrem. Então as promessas, se o socialismo real de fato se reverteu em distopia, a contemporaneidade capitalista neoliberal não vem realizando as promessas que um dia aventou aqui para o leste europeu. E os ressentimentos são muitos, e a extrema-direita aqui no leste europeu, na Europa, vem se aproveitando disso. Então tá aí, gente. Com imagens aí da Rádio Liberdade, a gente agora vai pegar o metrô, ó. Mais uma vez aquele edifício. Então, aqui vocês veem o cemitério judaico, olhem só. E a Rádio Liberdade. A Larissa e eu vamos tomar o metrô agora. Vamos para Praça Venceslau, onde já estivemos no vídeo anterior das viagens de Vassolera aqui em Praga. E eu vou contar mais histórias para vocês do socialismo real aqui em Praga. Viagens de Vassolera, República Tcheca. Pessoal, eu vou mostrar agora a vocês, ó. A Larissa tá aqui, olha aí, ó. Falou que vai secar aqui a roupa dela, ela tomou chuva. Esse aqui, gente, nós estamos entrando numa obra da arquitetura socialista aqui em Praga, ó. A Larissa aqui, vocês estão vendo a Lari aqui no degrau. Isso parece, gente, essas escadas rolantes do metrô de Praga são a cara. A Larissa, da onde você falou? Da onde você falou, filha? Eu falei, nossa, parece essas escadas rolantes dos metrôs de Moscou. Exatamente. Imensos, então, compridos, de madeira. E por que os socialistas fizeram essas escadas rolantes enormes? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha a extensão disso. Porque os metrôs, gente, foram idealizados nos países do socialismo real também como bunkers. Além de serem metrôs, né, eles também foram idealizados como bunkers. Antes de nós tomarmos aqui o metrô, eu quero mostrar para vocês o átrio da estação, ó.
Então essa estação, ela tem uma arquitetura típica das estações ali do realismo socialista. Eu vou dizer a vocês o seguinte, a Larissa e eu já estivemos em Moscou. Infelizmente a gente não foi para Moscou juntos, né? A Lari foi num momento, eu fui em outro. E eu já morei em Moscou. As estações do centro de Moscou são palácios, foram idealizados como palácios populares. A gente vai tomar o metrô aqui já já, ó. A gente está na linha verde aqui, ó. Nós vamos em direção à estação Mustek. Olha só, essa estação aqui que está coberta com B, ó, que eu estou mostrando para a Larissa agora. Nós estamos na estação tô tentando falar, Gelivisquerro aqui, e a gente vai até a Mustek, onde fica o Museu de História Nacional e a Praça Venceslau. Eu quero mostrar a vocês mais um pouquinho, ó. Olhem só essa arquitetura, os painéis de madeira. E em Moscou, gente, há uma série de estátuas da Revolução. Olha, assim, é muito claro para mim que morei, vamos dizer assim, em Moscou, perceber a contiguidade com os painéis aí do metrô moscovita. Ó, vai chegando no metrô, deixa eu mostrar a vocês. Esse aqui com... Olha lá, o vagão inicial é mais novo, mas aqui vocês têm esse vagão tradicional, ó. Chegando aqui o metrô moscovita é barulhento, gente. Pelo menos o mais antigo é um metrô barulhento. Então, vamos lá. A Larissa e eu vamos agora a gente vai agora para o centro mesmo de Praga, para a Praça Venceslau. E lá na Praça Venceslau eu vou falar para vocês sobre a Primavera de Praga, sobre a invasão da Tchecoslováquia pelos tanques do Pacto de Varsóvia, que era o pacto socialista em oposição à Organização para o Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. A Tchecoslováquia foi invadida em agosto de 68, sobretudo pelos tanques soviéticos, mas também por tanques da Polônia, por tanques da Hungria, de países que temiam que a Primavera de Praga pudesse se alastrar para outros países da Cortina de Ferro e acabar com o monopólio de poder do Partido Comunista de cada país. Imagens então dessa estação de metrô aqui, Gelivisquerro, aqui perto do cemitério judaico, novo cemitério judaico, e da Rádio Europa Livre, rumo ao centro de Praga, no encalço aí das marcas do socialismo real em Praga, na República Tcheca. Viagens de Vassoler. Pessoal, nós estamos agora no coração de Praga, Praça Venceslau, que vocês viram comigo no vídeo anterior das viagens de Vassoler, vídeo que me fez singrar os pontos kafkianos de Praga. Só que o nosso propósito desse vídeo é mostrar a vocês um pouco da historicidade do socialismo real aqui em Praga, aqui na República Tcheca, na então Tchecoslováquia. Vocês veem novamente aqui, eu tinha mostrado para vocês esse café pitoresco, nesse trem de rua, o tramvai aqui, ó, todo charmoso. E nós vamos caminhar agora, gente, em direção ao Museu de História Nacional da República Tcheca. Esse local aqui, gente, é o epicentro da assim chamada Primavera de Praga. E vocês vão me perguntar, Vassoler, o que foi a Primavera de Praga, em que consistiu e tudo mais. Vamos lá. Pessoal, como eu disse a vocês na tomada anterior desse vídeo, o Exército Vermelho estaciona suas tropas, liberta o leste europeu da dominação dos criminosos nazistas e depois disso estaciona suas tropas por aqui e vai estabelecer regimes satélites sob o comando de partidos comunistas com base nacional que batem continência para os desígnios de Moscou. Então, na prática, o leste da Europa se estabeleceu como uma colônia, como uma região de dominação soviética. Esse é o ponto fundamental, né? Havia, a gente pode falar solidariedade entre os países, mas as populações não foram consultadas para que, olha, enquanto eu falo, eu vou mostrando a vocês aqui as imediações da Praça Venceslau.
as populações dos países da Hungria, da Polônia, da Bulgária, da Romênia e da então Tchecoslováquia não foram consultadas para que fossem estabelecidas as ditas democracias populares do socialismo real. Os partidos comunistas se estabeleceram no poder e no imediato pós-Segunda Guerra, quem ainda governava a União Soviética com punho de ferro era o Stalin. Então os expurgos, a política draconiana de perseguição, julgamentos, fuzilamentos e expurgos, também aqui na República Tcheca, então Tchecoslováquia, foi terrível. Pessoas que eram mandadas para campos de trabalhos forçados, os gulags, não só siberianos, mas aqui mesmo, campos para colocar os inimigos do regime. O regime se estabelece, o primeiro presidente da Tchecoslováquia foi o Klement Gottwald, que sintomaticamente morreu no mesmo mês de março de 1953, depois dele ter ido ao enterro do Stalin lá na União Soviética. O Stalin morreu nos primeiros dias de março de 53, o Klement Gottwald vai morrer no dia 14 de março de 53, e tentaram fazer para ele aqui em Praga um mausoléu. Vocês vão vendo aqui a atualíssima Praça Venceslau. Já vem aqui resquícios da neve, ó. O inverno, segundo a minha irmã Larissa, o inverno está começando hoje. Eu faço esse vídeo 21 de dezembro de 2022. E tentaram fazer como fizeram para o Lenin. Essa tradição foi inaugurada na União Soviética com a mumificação do corpo do Lenin, que é mantido até hoje no mausoléu ali na Praça Vermelha, no coração de Moscou. Tentaram fazer o que fizeram para o Lenin e à época haviam feito para o Stalin também, que era a manutenção do corpo no mausoléu. O Stalin foi retirado do seu mausoléu em 56, porque, como eu vou dizer a vocês, o Nikita Khrushchev denunciou os crimes do Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista. A questão é que o corpo do primeiro presidente comunista da República Tcheca, Klement Gottwald, começou a se decompor. E aí não foi possível, o corpo dele teve que ser cremado. Olha aí, gente, preparação para o Natal. Nós estamos nas imediações aqui do Natal, olha só, um belo logradouro aqui na Praça Venceslau. E aí, para falar da Primavera de Praga, é preciso entender o seguinte. Em 56, no início do ano, quando Khrushchev denunciou os crimes de Stalin, fuzilamentos, expurgos, campos de trabalhos forçados, censura, todos os crimes perpetrados pelo fascínora Joseph Stalin, os húngaros tentaram, nessa toada, se desvencilhar do poderio soviético e seguir seu próprio caminho. Isso que é conhecido até hoje como a Revolução Húngara envolveu uma tragédia para o povo húngaro, porque os soviéticos draconianamente mandaram seus tanques, mandaram suas tropas para a Hungria, para Budapeste, e debelaram com um alto número de mortes na Hungria essa sublevação para que a Hungria voltasse a ser um país independente. E aí o que acontece? Depois que o Khrushchev começa a desestalinizar o regime, mas lembrando-nos de que houve ali a impossibilidade para os húngaros de estabelecerem sua independência, vozes dissonantes dentro do bloco socialista começaram a aparecer, querendo romper com a lógica do stalinismo e com a lógica politicamente do Partido Único e economicamente do tolimento à questão de livre mercado, de iniciativa privada e de monopólio, querendo romper com essa dimensão de monopólio do Estado no setor econômico. E aqui na então Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, um secretário-geral do Partido Comunista, que não era tcheco, era eslovaco, o Alexander Dubček, assume o poder em 68, num ímpeto daquele ano icônico de 68, num ímpeto, e vocês estão vendo aqui, gente, ó, feirinha de Natal,
E esse aqui que eu vou mostrar a vocês, Prdelnik, é um doce típico aqui da República Tcheca. Olha que maravilha. Estou mostrando aqui a vocês, ó. Tá assando, olhem só. Que beleza. O pessoal vai... Aí o doce é assado, depois passa aqui no açúcar, ó. Olha que maravilha. Que maravilha. Então, esse é o doce típico. A gente ainda vai fazer um outro vídeo para mostrar a vocês a gastronomia, as características próprias aqui da República Tcheca. Mas eu dizia, nós estamos chegando aqui no local icônico para a Primavera de Praga. Olha só os panelões, ó. Depois eu vou mostrar tudo isso a vocês aqui nas viagens de Vassolé. Meu Deus, que maravilha aqui. Mas ó, o Alexander Dubček, naquele ano icônico de 68, chega ao poder com promessas de quebra do monopólio do poder político pelo Partido Comunista, de abertura para empreendimentos de iniciativa privada e fim da censura, liberdade artística, liberdade de pensamento. Gente, o bloco socialista, o regime do socialismo real, ele se estabelecia uma dimensão de pacto econômico, Comecon, e pacto militar, o Pacto de Varsóvia, em contraposição à ajuda que os Estados Unidos deram para a Europa no pós-Segunda Guerra com o Plano Marshall e com a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, o OTAN, que existe até hoje. E se as mudanças liberalizantes fossem levadas a cabo efetivamente na Tchecoslováquia, isso poderia ameaçar o monopólio de poder dos partidos comunistas, por exemplo, na Hungria, na Polônia, na Bulgária, na Romênia. Então os países da cortina de ferro, do socialismo real, temiam que a Tchecoslováquia fosse o estopim para mudanças que abalassem o poderio de seus respectivos partidos comunistas. Nem todos os partidos comunistas, nem todos os países do socialismo real apoiaram que a União Soviética e outros países como a Polônia e a Hungria fariam na invasão aqui da Tchecoslováquia. O Ceausescu, ditador da Romênia, se colocou altivamente contra a invasão da Tchecoslováquia pelos tanques soviéticos. E a Albânia chegou a sair do Pacto de Varsóvia, da Aliança Militar. Mas a questão é que a Primavera de Praga, que prometia liberdade de expressão, liberdade artística, que começou a despontar com dramaturgos, escritores formidáveis como o Milan Kundera, ou Kundera, como se diz aqui na República Tcheca, né? Vou mostrando a vocês, ó. Eu tenho que falar desse monumento já para vocês, mas aqui vocês vão vendo o Museu de História Nacional aqui da República Tcheca de Praga ao fundo. Além do Milan Kundera, e nós dizemos Kundera, o Václav Havel, que se tornaria presidente aqui do país, né? Que era um dramaturgo, escritor, ensaísta, despontaram como nomes importantes de contestação em relação àquilo que viam como a ocupação estrangeira de seu país. Então, quando nós falamos, talvez livrescamente, se possa falar do socialismo em termos teóricos, como uma dimensão de igualdade, liberdade, fraternidade, levando às últimas consequências o lema da Revolução Francesa. Mas esses países aqui têm a dimensão do socialismo como ocupação estrangeira de seus países por Moscou. Inclusive, vocês viram o vídeo anterior das viagens de Vassolé? Eu conversei com pessoas aqui na Praça Venceslau que tinham essa dimensão. E a União Soviética, à época, em 68, capitaneada pelo Brezhnev, debelou radicalmente a Primavera de Praga, com forte oposição da população tcheca, e os tanques soviéticos chegaram aqui a Praga, chegaram a Bratislava, chegaram a Praga. E foram apoiados também por tropas da Polônia e da Hungria, que já tinha visto a debelação, né, de sua própria revolução ali pelos soviéticos. Esse local que nós estamos mostrando a vocês aqui é sumamente histórico. Por quê? Porque foi aqui, na Praça Venceslau, que o grosso das manifestações em contraposição à invasão da Tchecoslováquia pelos tanques do Pacto de Varsóvia, pelas tropas do Pacto de Varsóvia, pelos tanques, sobretudo soviéticos, foi aqui que o grosso da manifestação
que o grosso da invasão foi aqui que aconteceu a invasão. Sobremaneira, os tanques chegaram. Então vocês imaginem que esses tanques, eles encontravam a população fortemente sublevada, uma população que não podia, é claro, oferecer qualquer resistência às tropas do Pacto de Varsóvia. E o interessante é que os tchecoslovacos haviam mudado os nomes das ruas numa época pré-GPS, então os tanques ficavam girando como baratas tontas para tentar encontrar seus alvos. E vocês estão vendo aqui, ó, esse prédio do Museu de História Nacional da República Tcheca. Esse museu foi tido pelos invasores da Tchecoslováquia como o prédio do parlamento, como o prédio congressual aqui da Tchecoslováquia. Na verdade, ó, eu vou mostrar a vocês. Primeiro esse prédio, agora vocês estão vendo aqui mais à esquerda, um edifício que hoje é o Museu de História do Povo Tcheco. Esse é o Museu de História Nacional. E esse prédio aqui era, então tem uma arquitetura aqui típica, que vocês podem identificar aqui como padrão socialista depois de suas reformas. Esse prédio era na verdade o parlamento tchecoslovaco, e só que os invasores soviéticos tomaram o Museu de História Nacional como parlamento e o bombardearam. Quando eu estive dentro desse museu 40 dias atrás, quando vim aqui a Praga, eu conversei com um funcionário que me disse que até pouco tempo antes da reforma era possível ver nas paredes desse Museu de História Nacional da República Tcheca os buracos das balas, a fachada do museu toda crivada de balas dos ocupantes imperialistas, dos soviéticos que haviam chegado. Então imaginem aqui essa avenida, gente, à frente do Museu de História Nacional da República Tcheca, por onde passaram os tanques soviéticos, pessoal. É algo simplesmente formidável a gente imaginar. E ali o Museu de História do Povo, Narodny Museum, Museu de História do Povo Tchecoslovaco. Tcheco, né, hoje. Então a gente está num local sumamente histórico, a Praça Venceslau. E aqui, gente, é importante dizer o seguinte, ó, vocês veem aqui figuras generais que remontam à época da Idade Média e tudo mais. Neste local, durante a Idade Média, eram realizados ritos da Inquisição. E o grande teólogo Jan Hus, que foi um intelectual, um teólogo da igreja, que motivou na Boêmia a reforma protestante, ele chegou a perecer aqui na Praça Venceslau, salvo engano, tendo sido condenado à morte pela fogueira, uma tragédia. E isso viria a acontecer com dois estudantes que tinham o mesmo nome do Jan Hus, o prenome, né? Não o sobrenome, mas o prenome. Isso que nós chamamos no Brasil de nome. Dois estudantes chamados Jan, em protesto contra a invasão imperialista da Tchecoslováquia pelos tanques soviéticos, atearam fogo em seus corpos, vejam só, neste preciso local, nesse coração da Praça Venceslau. Então agora, gente, eu mostro a vocês um local totalmente icônico da Praça Venceslau, porque o Jan Palach, olhem só o que eu vou mostrar a vocês aqui, ó, o Jan Palach e o Jan Zajc, aí eu não conheço a língua tcheca, não vou conseguir precisar a pronúncia do nome deles, mas esses estudantes, gente, o Palach, no início de 69, salvo engano em janeiro ou fevereiro de 69, e o Zajc, um mês depois, em protesto contra a invasão imperialista de seu país pelas tropas do Pacto de Varsóvia, capitaneadas pelos soviéticos, eles atearam fogo, eles se tornaram piras humanas, e isso mobilizou muito a comiseração dos seus compatriotas e a indignação contra a invasão imperialista. E esse monumento foi erigido aqui em nome desses dois estudantes que são considerados
mártires da luta contra a ocupação soviética da Tchecoslováquia, contra o então regime do socialismo real. É importante mencionar tudo isso, gente, porque ao lado dessa dimensão de igualdade, a gente pode falar, considerando-se sempre as grandes mazelas, os horrores do capitalismo brasileiro e do capitalismo neoliberal, é importante dizer o seguinte: o capitalismo não realiza suas promessas, o capitalismo não distribui riqueza, o capitalismo concentra riqueza, gera desigualdade, gera cada vez mais pobreza. E é importante dizer que o socialismo real também não trouxe o Éden do céu para a terra, não fez o assim no céu como na terra, né? Não inverteu a dimensão do assim na terra como no céu para o assim no céu como na terra. E a gente pode dizer que, dando uma condição para que a pobreza não fosse excruciante, ou seja, para que houvesse habitação, estudo e depois da guerra, com as condições econômicas minimamente restabelecidas, uma condição ali de vida minimamente condigna para a população, não se distribuía poder político. Se distribuíam algumas benesses econômicas que implicavam que a população não passava a fome ou não era pobre como no Brasil, mas distribuição de poder político, igualdade política não houve no socialismo real, e nos países que ainda vigem sob o socialismo real não há. Então é uma questão sobre a qual a gente pode refletir, e esse é o monumento aqui, em homenagem a esses dois estudantes que vieram a falecer, que atearam fogo em seus corpos, e vocês vão se lembrar, né, daquele monge que no Vietnã ateou fogo no seu corpo contra a ocupação imperialista, contra a guerra imperialista que os Estados Unidos moviam no Vietnã. É importante lembrar, gente, que a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia se dá no momento em que aqui no leste europeu havia dominação soviética, e desde a primeira guerra quente da Guerra Fria, que dividiu o mundo entre capitalistas e socialistas, que foi a Guerra da Coreia, de 50 a 53, o mundo ia assistindo na África e na Ásia, para não dizer também aqui no leste da Europa, a escaramuças cada vez mais candentes. E o Vietnã foi palco de uma guerra terrível que os Estados Unidos moveram contra os vietnamitas do norte, que se sagrariam vitoriosos e que unificariam o Vietnã, tomando ali o Vietnã do Sul, né? O Camboja também se voltou ali para a questão do estabelecimento do socialismo real, com um regime draconiano comandado ali pelo facínora Pol Pot. Então tá aí, gente, eu vou mostrando a vocês aqui eu vou dando para vocês imagens aqui do Museu de História Tcheca. Vocês veem ali, ó, na fachada do Museu de História Nacional, bandeira da Ucrânia. Eu já contei para vocês no vídeo anterior das viagens de Vassoler, nós estávamos aqui, eu falei para vocês sobre a questão da Ucrânia, sobre o apoio que a República Tcheca dá à Ucrânia. Até houve um acontecimento. Quem tiver curiosidade para saber o que aconteceu na Praça Venceslau comigo aqui no vídeo anterior das viagens de Vassoler, é só clicar na playlist de que faz parte este vídeo, os vídeos das viagens de Vassoler, e assistir ali aos episódios. Então, fiquem imaginando, gente, os tanques soviéticos chegando até essa Praça Venceslau. Vejam só, que é uma subida ou uma descida. Ó, a Larissa vem chegando aqui, ó. Olha lá, Larissa. A Larissa vem chegando. Ela tava, ó. Então, Lari, imagina só. Os tanques soviéticos, eles chegavam por essa avenida, ó. As pessoas ficavam aqui aos milhares para protestar contra a invasão da Tchecoslováquia. E aquele prédio, vamos um pouquinho para cá, ó. Como eu dizia aqui no vídeo, agora eu tô falando com a Larissa também, gente, aquele prédio era o parlamento, era o congresso, vamos dizer, o parlamento. Hoje é o Museu do Povo Tcheco. Esse é o prédio de História Nacional. Só que quando os soviéticos chegaram com seus tanques, eles acharam que esse prédio aqui de História Nacional era o parlamento, então eles bombardearam aquele prédio. Então, gente, vamos mostrar para vocês mais uma vez.
E vocês estão vendo aqui, ó, o Largo da Praça, ó, muitos letreiros. Quando eu vim aqui a primeira vez em 2007, não havia esses letreiros, esse neon. O país era mais parecido em 2007, quando eu estive aqui pela primeira vez, com aquilo que deve ter sido durante o período socialista. E aqui vocês veem essa belíssima fachada aqui. Nós vamos nos aproximar agora do Museu de História Nacional e do Museu de História do Povo para mostrar a arquitetura mais de perto desses edifícios. Mas ó, eu quero mostrar mais uma vez esse local totalmente icônico. E aí, Lari, você que chegou agora, aquele gramado, aquela relva ali, eu estava dizendo aqui pro pessoal das viagens de Vassoler, aquela relva é um monumento para os 2 estudantes que atearam fogo em seus corpos para protestar, né, como eu disse a vocês, para protestar contra a ocupação soviética. Então tá aqui, gente, na Praça Venceslau. Vocês não veem tantos edifícios com arquitetura do realismo socialista nesse centro histórico. Praga não foi uma cidade destruída pela Segunda Guerra, como, por exemplo, Varsóvia ou Berlim. Mas nós vamos mostrar, por exemplo, aquele edifício ali já tem uma arquitetura mais tradicionalmente do realismo socialista. E eu mostrei para vocês, né, o interior da estação de metrô ali, perto do novo cemitério judaico. Então continuemos, gente. Vamos agora passar por essa... Vamos pegar aqui o que em Moscou se chama Perihod, a passagem subterrânea, para a gente chegar mais perto do Museu de História Nacional. E vamos continuar aqui o nosso périplo pelas marcas do socialismo real em Praga, coração da República Tcheca. Viagens de Vassoler. Pessoal, nós estamos aqui no Perihod, como se diz na Rússia, na passagem subterrânea que nos vai levar até o Museu de História Nacional. Olha, a Larissa tá aparecendo aqui para nós. Eu vou dando aqui um 360. Ali vocês têm a entrada de uma estação de metrô, né? A estação Museum. Nós descemos na estação Mustek. Fica bem pertinho, fica praticamente ao lado aqui dessa estação de metrô. E, gente, isso aqui é muito a cara do socialismo real. Quando nós formos a Moscou, nas viagens de Vassoler, vocês vão ver que esse tipo de piso, olhem só, que eu vou mostrando a vocês, com colocação de mármore nas paredes, ó. Vejam só, isso é muito próprio do socialismo real. Vamos subir as escadas aqui conjuntamente. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo no dia 21 de dezembro de 2022. Há alguns dias eu terminei de ministrar um curso sobre a insustentável leveza do ser do Milan Kundera, em meio a essa série Grandes Obras da Literatura. E esse curso sobre a obra-prima do Milan Kundera, obviamente situou para todas e todos nós, para todos os alunos e alunas, a Primavera de Praga, né? Que é um momento histórico em que se passa o romance, envolvendo ali o Tomás, a Teresa, a Sabina e o Franz. O Franz, que é um professor da Suíça, que se torna ali namorado da Sabina, e o Tomás e a Teresa, que, como a Sabina, são tchecoslovacos. Olhem só, a gente tem aqui alguns anúncios aqui, ó, e tem até um anúncio de aqui do Ennio Morricone, um musicista. Vejam só aqui o que nós temos italiano. Nós temos aqui alguns anúncios de exposições artísticas, musicófilas. E aqui a gente vai saindo desse Perihod para chegar até as imediações do Museu de História Nacional, né? E o que eu dizia é o seguinte: o Milan Kundera se tornou icônico, né? Depois que teve, em 1988, o seu romance adaptado para o cinema. O Kundera, depois da publicação de A Insustentável Leveza do Ser, virou persona não grata aqui na Tchecoslováquia. Ele que é nascido em Brno, a segunda maior cidade da República Tcheca, só perdendo aqui para Praga.
Nós não vamos dessa vez a Brno nas viagens de Vassoler, mas em algum outro momento, quando eu voltar aqui à República Tcheca, eu irei, ó, olhem só. E parece que havia aqui nas paredes laterais as marcas das balas, que foram removidas numa reforma feita. Olha que bonito, gente, essa praça aqui, esse parque, todo coberto de neve, olha que coisa maravilhosa. E o Milan Kundera, ou Kundera, como dizem aqui na República Tcheca, era professor no Instituto de Cinema. E ele perdeu o seu cargo pela publicação do romance. Teve o seu nome retirado, inclusive, da lista telefônica. Ele não conseguia fazer nada aqui dentro. E acabou se exilando na França. Perdeu a cidadania tcheca, tchecoslovaca, então. E só há poucos anos sua cidadania foi restabelecida. Então, o Milan Kundera, que é dos escritores, é um dos artistas tchecos mais conhecidos das últimas décadas. Claro que a gente sempre se lembra do Franz Kafka. Sofreu muito com a inclemência do regime. E o que ele pontua do romance, gente, é que as conversas das pessoas, dos intelectuais, dos opositores à ocupação soviética da Tchecoslováquia eram apresentadas para o público. E num determinado momento de A Insustentável Leveza do Ser, o Milan Kundera diz que um campo de concentração é a impossibilidade de haver vida privada. E a polícia política tchecoslovaca, com as suas escutas onipresentes, ela ia mostrando que os intelectuais tinham dissidência, podiam falar mal, por exemplo, do Alexander Dubček. E esse é o caso do Jan Prochaska, um escritor tcheco que o Kundera menciona no romance. Então, gente, nós estamos aqui num local belíssimo, aqui às laterais do Museu de História da República Tcheca. Olhem só que bela praça. Aqui no coração, eu me lembro de que quando eu vim para... Ô Lari, eu ia dizer aqui o seguinte: quando eu fiquei hospedado aqui em Praga em 2007, eu me lembro de que o hostel era naquela direção. Era pra cá, gente. Eu tava bem pertinho aqui do Museu de História Tcheca. E aí o funcionário desse museu tava me dizendo o seguinte, que até há pouco tempo, antes da reforma, as paredes aqui estavam todas crivadas com as balas de metralhadora dos soviéticos. E eles tiraram. Eu acho que, na verdade, gente, se eu fosse tcheco, eu lutaria para que isso fosse mantido como memória. Para que sempre... Como acontece, por exemplo, em Berlim. O que acontece em Berlim? Tem algumas ruas lá de Berlim que ainda ostentam as odiosas e criminosas leis do período nazista, por exemplo, de impedimento de casamento entre pessoas alemãs e pessoas de ascendência judaica, para alertar as pessoas para o perigo do fascismo, do nazifascismo, para que as pessoas tenham na memória o que aconteceu. Então, gente, aqui vocês têm um pouco da história do socialismo real aqui na República Tcheca. E daqui dessa belíssima praça, olhem só, casas policromáticas aqui, vocês percebem como esse centro de praça de Praga é ornamental. Olhem só, aqui Maria, né? Nós temos Maria com o menino Jesus. Parece que ela tá... Eu tô tentando discernir aqui, gente, mas não tá segurando um bebê, o menino Jesus, né? A Maria. Não tá. Talvez não seja a representação da Maria. Talvez seja até a representação de Palas Atena, da Justiça. Olhem que belo. Aqui, gente, no verão as pessoas vêm, se sentam por aqui, ficam conversando, os casais se encontram. Uma linda... Ainda com a resistência da policromia. Vejam só, as árvores escalpeladas, mas algumas insistem em ficar com a tonalidade do outono. Olhem só. O que nós temos aqui? Então é essa paisagem em Praga, no coração da República Tcheca. Esse é o primeiro vídeo, né? A primeira tomada que eu faço nessa viagem aqui pelo leste europeu e pelos Balcãs com a minha irmã apareceu no vídeo anterior das viagens de Vassoler, falando sobre Kafka. Esse é o primeiro vídeo inteiro que eu faço aqui no leste europeu com essa nova viagem, agora com a minha irmã Larissa. A Lari vai tirando.
enquanto eu faço os vídeos. Ô Lari, como é que foi a nossa divisão no trabalho? Você tá com a câmera, vai tirando as fotos? Como é que é? Explica aqui pro pessoal. Fotografia. O Flávio tá no vídeo, eu tô na fotografia. A minha irmã, gente, o difícil é manusear porque, ó, o celular. A Larissa tá com a luva aqui e tudo mais. A Larissa, gente, a minha irmã, ela é formada pela Escola Pan-Americana de Artes lá de São Paulo em fotografia, uma exímia fotógrafa. Inclusive, a Larissa assina a fotografia que tá na capa, belíssima fotografia que tá na capa do meu 5º livro, o Metamorfose, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai. Aqui na descrição do vídeo, desse vídeo das viagens de Vassoler, tem o link para vocês adquirirem o livro. E quem tirou a foto da capa, a belíssima foto, foi a Larissa. Foi ela que tirou a foto. Então, aqui tá o museu. Vamos pegar aqui a frente do museu, gente? E daqui, da frente desse museu, eu vou mostrar a vocês o Museu de História do Povo. E aí, gente, obviamente que estar no Museu de História do Povo aqui da República Tcheca é falar da resistência. Por exemplo, imaginem os tanques chegando aqui, gente, ó. Ó lá, gente, ó, Fia, Pivny Festival, Beer Points. Tem um lugar ali, ó, um bar para tomar cerveja, ó. Tá ali, já tô vendo. E a cerveja tcheca é famosa. Gostou da cerveja que você tomou ontem? Muito boa, né? A jantar toda tava uma delícia. A gente comeu ontem, gente. Conta aí pro pessoal, Lari, o que a gente jantou. De entrada foi uma sopa de cebola que tava, nossa, deliciosa. E a gente comeu uma carne tipo goulash com uma panqueca de batatas e pão. E tinha uma massa, eu acho, de repolho. E a Larissa tá falando do goulash, gente. É tipo uma carne de panela que a nossa avó Antônia, nossa avó Nena, que Deus a tenha, que ela fazia. Ó, vamos subir aqui, gente, mostrar pra vocês, ó. Imaginem os tanques chegando aqui, ó. Olha, gente, o belíssimo edifício. A Lari, você foi tirando foto desse parque aqui? Ótimo. Aí, ó, nós vamos subir aqui, ó, pra mostrar. Vocês vão vendo aqui, ó, a fachada desse edifício. E daqui a gente vai ter uma bela visão pra Praça Venceslau e pro Museu de História Tcheca. Ó, gente, a Larissa tá com esse coturno, é bom pra andar na neve. E eu tô com esse tênis aqui que também é adaptado. Não venham com tênis de solado liso pra cá, porque isso aqui é um sabão. Olha como é que tá isso aqui, ó. Isso aqui é um sabão. Se vocês vierem no inverno, como a gente tá aqui, dezembraço, começo do inverno, depois agora só tende o volume de neve só tende a aumentar. Olha só, então não venham com o solado liso. Aqui, gente, olha que bela imagem aqui, ó, da Praça Venceslau. Olhem só, gente, uma bela imagem aqui da Praça Venceslau para vocês. Museu de História Nacional, com seus ícones, os reis da Boêmia, remontando aí ao medievo. E daquele outro lado, ó, vou mostrando aqui a fachada, o Museu de História do Povo Tcheco. Esse Museu de História do Povo, à época do socialismo, obviamente trazia à tona narrativas sobre a constituição do socialismo no país. A República Tcheca, gente, era um dos centros. Essa região da República Tcheca, da Tchecoslováquia, era um dos centros industriais do Império Austro-Húngaro, além, claro, de Budapeste e de Viena. E por isso, por ser já um país mais industrializado, as relações tendiam a desfavorecer no bloco dos países do socialismo real a Tchecoslováquia, por exemplo, em favor da Polônia e da Romênia, que eram países menos desenvolvidos. Então olhem só, aqui vocês veem a arquitetura, ó, mais austera. Comparem esse edifício classicista, com as suas, ornado das suas colunas dóricas, com essa arquitetura mais austera, padrão do realismo socialista, desse edifício da história do povo tcheco. Olha, às vezes eu vou escorregando aqui, gente. Olhem só. Esse é um típico edifício de arquitetura do socialismo. E o que os soviéticos queriam atacar era esse edifício. Só que na verdade eles crivaram de bala
este outro. Eu vou mostrando tudo aqui para vocês, ó. É uma rua, parece de pedestre, mas os carros vão chegando. Eu vou me aproximar, vamos ver. Olhem só. Eu vou me aproximar aqui. É um belíssimo centro de Praga, tá chovendo hoje, vocês estão vendo uns pingos caindo. Espero que não esteja tomando tanto a imagem aqui. Eu vou mostrando a vocês esse edifício muito bonito, de história do povo tcheco. Olhem só, com seus mártires. Tá aqui, gente. E é bonito pensar o seguinte, ó, que na medida em que eles envidraçaram essa fachada do Museu de História do Povo Tcheco, o Museu de História do Povo engolfa o Museu de História Tcheca, ó. O Museu de História Tcheca faz parte indissolúvel do Museu de História do Povo. Essa é uma apropriação arquitetônica muito bonita, sobre a qual a gente pode falar aqui nas viagens de Vassolé, justamente porque um museu está engolfado no outro. Na medida em que esse museu, com a sua fachada bege, à la Paris, é mais tradicional, esse museu com a fachada aqui de vidro engolfa. Então o Museu da História do Povo engolfa o Museu de História Tcheca. E ali nós temos, vejam só, aqui o monumento aos mártires. E é importante dizer, gente, o seguinte: a Tchecoslováquia, ela se sentia sumamente traída pelas potências ocidentais. Em 1938, a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, que era uma região de maioria alemã, foi simplesmente incorporada pela Alemanha. E houve na Conferência de Munique, que é chamada de traição de Munique pelos tchecoslovacos de então, aquilo que a Inglaterra e a França fizeram para que a Tchecoslováquia perdesse parte do seu país. E à época o presidente Eduard Beneš sequer esteve presente à conferência em que estavam o mandatário da França, o mandatário da Inglaterra, Hitler e Mussolini. Então os ingleses e franceses, que já haviam passado 4 anos em guerra na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, cederam parte do país dos outros, fizeram a famosa solidariedade com o chapéu dos outros, para que, ao perder território a República Tcheca, então Tchecoslováquia, se pensasse que os ânimos imperialistas do Hitler iam ser aplacados. Na verdade, como a gente sabe, não aplacaram coisa nenhuma. O Hitler anexou a Áustria, o Hitler anexou os Sudetos, e quando invadiu a Polônia, em setembro de 1939, depois de ter feito um pacto de não agressão com Stalin, da União Soviética, começou a Segunda Guerra Mundial. Então os tchecoslovacos se ressentem muito desse período da história, que conhece como a traição de Munique pelas potências ocidentais. Então a história do povo tcheco é a história também de um povo oprimido a leste e a oeste da Europa, por alemães e soviéticos, mas também nos lembremos da omissão de ingleses e franceses, que anuíram com a anexação de parte do país pelo Hitler, região dos Sudetos. Nós que já estivemos nas viagens de Vassolé em Karlovy Vary, falamos sobre essa história. E Karlovy Vary faz parte de uma região da Boêmia, cuja maioria étnica, historicamente, é alemã. E tem muita ligação da Boêmia com a Alemanha. Então aqui vocês veem, gente, com imagens aqui do museu. Olha lá, a Larissa com a sua sombrinha comprada, com a sua sombrinha que foi comprada aí no metrô, que a Larissa acabou perdendo o guarda-chuva, como eu também perco sempre o guarda-chuva. Perdi o guarda-chuva, nem cheguei aqui, já tinha perdido o guarda-chuva. É, com imagens aqui, ó, do Museu de História do Povo Tcheco, vejam vocês, e com imagens do Museu de História Nacional. Isso é interessante, né? Pensar assim, na época do socialismo real, a história nacional, que muitas vezes é contada pelo prisma dos poderosos, reis, clérigos, nobres, o Museu da História do Povo é uma tentativa inicialmente socialista. Para quê? Para contar a história pelo prisma daqueles que eram oprimidos. Mas depois da derrubada do socialismo, com o movimento da Revolução de Veludo, da Velvet Revolution, sobre a qual a gente vai falar, de 89, né? A gente vai visitar aqui outros pontos. O Museu de História Tcheca é um museu de resistência aos nazistas, é um museu de resistência
aos stalinistas e depois aos socialistas que dominaram o país por tanto tempo. Então, faz pouco mais de 30 anos que a República Tcheca se considera um país independente. Vale frisar que depois do fim do socialismo real, República Tcheca e Eslováquia se separam pacificamente e se tornam dois países. Viagens de Vassoler, então, com essa tomada belíssima da fachada do Museu de História do Povo Tcheco, engolfando o Museu de História Nacional. Continuemos Praga, Viagens de Vassoler. Pessoal, nós chegamos agora ao Museu do Comunismo aqui em Praga. E olhem que combinação inusitada. O ateu Karl Marx secundando uma árvore de Natal, né? O Natal que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Está aqui, ó. O Museu do Comunismo também comparece aqui com Natal em Praga. E eu quero mostrar a vocês, ó, a Larissa tá vendo, tá gostando de alguma das peculiaridades. Aqui vocês têm o ursinho Misha, olhem só. Com uma AK-47, exatamente. A Larissa pode lembrar, Larissa. De Moscou, que foi boicotado pelos Estados Unidos. Inclusive. Exatamente. E os Estados Unidos, é importante dizer isso, os Estados Unidos boicotaram aquela edição dos Jogos Olímpicos com a alegação de que a União Soviética tinha justamente invadido o Afeganistão. Então foi um boicote político aos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 pela invasão soviética ao Afeganistão, sendo que os Estados Unidos, como nós sabemos, haviam já perdido a guerra do Vietnã. E esse aqui é o ursinho Misha, olha só, que está com uma Kalashnikov aqui, ó. A Matriushka sempre fazendo umas paródias aqui, né, com símbolos da Rússia, do comunismo e tudo mais, né? E vocês têm, ó, algumas coisas aqui. Então, ó, velas do Stalin, do Lenin, olha, para queimar aqui. E algumas características aqui, ó, alguns símbolos. Nós vamos entrar nesse Museu do Comunismo, aqui em Praga. Larissa, eu já vim aqui, eu vim a primeira vez quando vim a Praga em 2007. Vim há um mês quando estive aqui, agora a gente vai ter a oportunidade de filmar ali dentro, é possível fazer os filmes. Pronta para esse tour, Larissa? Vamos lá então para conhecer um pouco. O que é importante desse Museu do Comunismo, para além das questões históricas que eu posso trazer a vocês, é mostrar características do cotidiano mesmo das pessoas sobre o socialismo real. Museu do Comunismo, então, escada acima, Viagens dos Irmãos Vassoler em Praga. Pessoal, é o seguinte, ó, nós estamos aqui à entrada do museu e vocês veem um Karel Marx, um Carlos Marques, aqui já com o nome dele em tcheco. O museu tem 3 dimensões: a questão do sonho, a questão da realidade e a questão do pesadelo. Ou seja, o período ali de gestação teórico-onírica do socialismo, a sua implantação, o período do stalinismo e tudo mais, claro, o socialismo na República Tcheca, e aquilo que o museu vai chamar de pesadelo. Vocês veem aqui com o espectro de Karl Marx. Importante mencionar que esses museus do socialismo que aparecem aqui nos países do leste europeu têm claramente um prisma crítico, bastante crítico em relação à experiência do socialismo real, às ditaduras que houve aqui no leste europeu. Mas o que eu considero efetivamente interessante para quem vem para cá é ver coisas do cotidiano, as roupas, às vezes tem uma motocicleta, alguns eventos pitorescos que eu vou mostrar a vocês da história do socialismo real aqui na República Tcheca. Isso nós não veríamos em loco se não estivéssemos justamente aqui, se não tivéssemos o prisma tchecoslovaco, no caso tcheco, sobre o socialismo real. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui uma enorme estrela vermelha e o Masaryk, já a foto aqui do primeiro presidente da Tchecoslováquia, né? Do surgimento da Tchecoslováquia com o esfacelamento do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. A gente vai percorrer alguns momentos essenciais. Continuemos no encalço dos momentos do socialismo real na então Tchecoslováquia. Viagens de Vassoler. Bom, gente, nós estamos aqui dentro, ó, e vocês veem fotos aqui do primeiro presidente da Tchecoslováquia, o Masaryk,
né? E o surgimento da Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia, gente, é um país, aqui ó, vejam só, é um país pequeno, né? Se nós o compararmos com as dimensões do Brasil. Hoje não existe mais a Tchecoslováquia, por quê? Porque ao fim da experiência do socialismo real, os dois países, como eu já disse, se desmembraram e a Eslováquia hoje forma um país próprio, eslovacos de um lado, tchecos do outro. Os tchecos e os eslovacos tentaram vivenciar o seu próprio país com sua própria língua e sua nacionalidade por séculos, mas ficaram sob o jugo desse império austro-húngaro, que era um império plurinacional, pluriétnico e plurilinguístico até o fim da Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo acabam, se esfacelam com o fim da Primeira Guerra Mundial. É importante dizer, gente, que o Império Austro-Húngaro, do qual a Tchecoslováquia fazia parte, tinha como língua oficial o alemão. Então, por exemplo, o Kafka, como eu falei para vocês, eu até mostrei no vídeo anterior das viagens de Vassoleira aqui em Praga, o Instituto, que é um palácio muito bonito na Praça Central, ali na Praça da Cidade Velha, eu mostrei o Instituto onde o Kafka estudou alemão. Então, o alemão era a língua dos sonhos. Então, imagina, vocês, a língua dos povos tcheco e eslovaco são, respectivamente, né, o tcheco e o eslovaco, eles não podiam falar nos documentos oficiais, tinham que aprender o alemão. Então, quer dizer, a sua língua era posta em segundo plano. Vale frisar, isso é importante, que uma das características fundamentais de resistência à opressão russa na Tchecoslováquia era enaltecer a língua tcheca, porque em aulas, documentos oficiais, em apresentações públicas, o russo era utilizado. Tem até um teatro aqui, um teatro histórico aqui na República Tcheca, em que, uma vez que eles não podiam utilizar a sua própria língua para se exprimir oficialmente, publicamente, o teatro começou a trazer apresentações sem fala. É o teatro mudo, para protestar contra o silenciamento da língua tcheca. Então aqui tem as circunstâncias de formação da Tchecoslováquia que vem no bojo do esfacelamento do Império Austro-Húngaro e o país se forma. Nós temos aqui, ó, né, a questão da formação do socialismo e, claro, isso vai se dar com a Revolução Russa, falando aqui sobre o século XX, a Revolução Russa. E aqui, olhem só, essa foto aqui é histórica, gente. Aqui nós falamos do Acordo de Munique. Esse aqui é o Eduard Benes. Vocês têm, vejam só, os dois facínoras, o Hitler e o Mussolini. E o que acontece nesse Acordo de Munique? Como eu já disse para vocês, parte do território da Tchecoslováquia, da então Tchecoslováquia, é cedida ao Hitler por Inglaterra e por França, que não queriam guerra mais com a Alemanha, uma vez que haviam ficado durante 4 anos em guerra com a Alemanha, e falaram assim, ó, República Tcheca, Tchecoslováquia, você vai perder parte do seu território. Ou seja, para que não haja guerra com a Alemanha, vocês perdem e a gente assiste a isso passivamente. Então esse Acordo de Munique, ele fez, ó, com que a região aqui dos Sudetos, olhem só, está sendo mostrada aqui, ó, que era uma região de maioria étnica alemã, passasse para a Alemanha nazista. Como nós sabemos, houve de qualquer maneira a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem um momento de formação após a Primeira Guerra Mundial, mas essa formação implicou uma soberania muito restrita e pequena, porque logo começou a perder. Primeiro perdeu a parte dos Sudetos, de maioria alemã, para a Alemanha, e depois a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, ocupou. Ó, vocês veem aqui, obras completas do Lenin, em tcheco, vejam vocês, olhem só. Busto, né, do Lenin, do Marx e tudo mais, e os símbolos, né, aqui está falando, ó, esse quadro é importante mostrar, ó, que depois da Segunda Guerra Mundial, né, o que é importante dizer? Os alemães haviam anexado os Sudetos. Quando do fim da Segunda Guerra Mundial, os alemães foram expulsos da região pelos tchecos. Então, essa região que era historicamente de maioria alemã, ela teve a expulsão dos alemães ao fim da Segunda Guerra
e os tchecos reocuparam e passaram a ser maioria. Olha o que é interessante, gente, é pensar isso aqui, ó. Esse tipo de cartaz a gente não consegue encontrar se não vier a um museu desse, né? Mostrando aqui a formação do socialismo na República Tcheca, na Tchecoslováquia. E aqui a gente tem os momentos em que os soviéticos chegam ao poder, e aqui está uma estátua, né, um busto do Klement Gottwald. Esse foi o primeiro presidente da Tchecoslováquia comunista, né? Ele chega ao poder depois da Segunda Guerra Mundial, e ele só sai do poder com a sua morte em 53, pouco depois do Stalin. Então, o que é importante dizer é o seguinte: tem marcos aqui do stalinismo. O stalinismo, olhem só, esse aqui já com caracteres russos. O stalinismo aqui na Tchecoslováquia implicou, gente, um movimento de fortes perseguições e expurgos em relação àqueles que se opunham ao monopólio do poder pelos comunistas. Aqui é interessante, ó, que esse monumento ao Stalin era completamente gigantesco e ficou pronto só depois de o Stalin ter morrido. E aí o que acontece? Eles construíram esse enorme monumento e o pessoal fazia até uma piada, né, com esse monumento aqui, que com essa fila que vocês estão vendo, o Stalin à frente e a camponesa, com a foice, a camponesa com a foice, o operário com o martelo e assim por diante, que isso era, na verdade, não um monumento ao Stalin, mas uma fila para buscar comida nas lojas socialistas, nas quais sempre faltava comida. E o que aconteceu foi o seguinte, ó, tinha uma tocha, o local para a tocha eterna aqui arder. Quando esse monumento ficou pronto, aqui em Praga, ele foi destruído. Por quê? Porque quando ficou pronto, já depois da morte do Stalin, o Khrushchev, o sucessor do Stalin no poder da União Soviética, denunciou os crimes do Stalin. Então não fazia mais sentido ter um monumento em Praga de alguém que havia passado aí para um perseguidor, para um formador de estado policial. Então o monumento foi construído e depois foi negligenciado, foi deixado de lado. Vamos continuar aqui, ó. E vocês têm, vejam só, essa imagem, ó, do Marx, do Engels, do Lenin. Vocês veem que o Stalin já não aparece, e do Klement Gottwald, né? E aqui o proletário de todos os países univos, né, em tcheco, a frase ali do Manifesto Comunista. E vejam aqui, ó, os temas das pinturas. Vejam, o realismo socialista, gente, é isso, né? Quer dizer, é a idealização do trabalho. É uma dimensão do seguinte: a vida, a construção real do socialismo destoa muito de quaisquer parâmetros de utopia e felicidade. Países mais pobres, países, opressão ali por parte do Partido Comunista, dos seus comissários nas empresas. Então, idealizem o dia do trabalho, reconciliem a arte com a realidade no sentido de torná-la panfletária, apologética. Olhem só, aí os trabalhadores indo em marcha ao trabalho. Vejam, chega a ser patético esse arco-íris aqui, ó, sobre os trabalhadores, como se a realidade desses trabalhadores mal pagos, muitas vezes oprimidos nas empresas e tal, ó. Vocês têm aqui a figura do médico, ó, o médico com a sua bata, o operário, né, o mineiro, vejam só, as várias classes dos trabalhadores, e esse arco-íris pairando idilicamente. Olha essa imagem aqui da camponesa com a foice. Então, assim, no romance A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, a Sabina, que é uma artista, que é uma pintora, ela se revolta profundamente contra o realismo socialista, que tira a oportunidade de os artistas exprimirem sua subjetividade e a construção do real, que eles percebiam, repleta de contradições. Quando ela pinta segundo os parâmetros da anti-arte do realismo socialista, ela tem vontade de naufragar com a sua arte, mas no momento em que ela joga
ela joga um pouco de tinta em cima da tela para negar seu próprio trabalho do realismo socialista, ela percebe que essa improvisação, essa aleatoriedade, havia enaltecido sua obra. Claro que ela não podia expor isso à época, mas ela percebeu como um protesto mudo no seu próprio ateliê essa forma de denegar esses de parâmetros do realismo socialista. Então olhem só, aqui são os mosaicos socialistas, ó, sempre de forma idílica, as crianças felizes, ó, junto com o soldado. Então o realismo socialista é uma forma panfletária de fazer propaganda do regime e tirar o caráter crítico da arte e impossibilitar a arte de exercer o seu métier crítico. Vejam só, aqui eu acho interessante, gente, algumas motonetas, ó, da época socialista, ó, do que o pessoal rodava. Vejam vocês, a gente vai percebendo, ó, mobilete. Eu chamaria isso aqui de mobilete, né? Aqui uma moto propriamente dita. Então assim, o que acontece? A República Tcheca, ela já tinha um nível de industrialização mais alto do que os demais países. Então ela se transformou em um país muito mais doador do que receptor das benesses. Ela contribuiu para a industrialização da Polônia, industrialização da Romênia, né? Então aqui, ó, siderurgia. E aí, vocês estão vendo aqui as bandeiras, os panfletos, olhem só. E esses cartazes, né, sempre de mobilização, de uma tentativa de... Olhem só aqui, ó. A China, né, ó, o mundo, a paz entre os países do socialismo. Então, União Soviética, ali vocês veem a estrela da China ao fundo e a bandeira tcheca num primeiro plano. Olha lá, pela paz, Zamir. E aí o Stalin como grande guia, né, genial dos povos. Vejam vocês, por um pacto de paz, ó. Zapakt Miro. E aqui vocês vão vendo, ó, algumas roupas típicas, ó, aqui dos atletas. E é interessante, gente, aqui eles vão contar, olha só, um típico conjunto habitacional da época socialista, ó. Vejam só, e as crianças brincando, e a Espartaquíada de que se fala aqui foi um tipo de exercício coletivo no estádio em que as pessoas performavam exercícios sincronizados para buscar saúde, mas assim, um sem número de pessoas dentro do estádio. Vocês percebem que, em enorme medida, o socialismo real envolveu aí a supressão mesmo da individualidade, da autonomia, para que as pessoas vivessem em massa, num coletivismo que negava a sua subjetividade como característica egoísta. Ou seja, se a gente for pensar, é uma tentativa tida como materialista, mas na verdade idealista, estou falando filosoficamente, de denegar o egoísmo, o capitalismo que se volta para esse egoísmo hediondo, mas de uma maneira coercitiva, para que as pessoas tivessem uma vivência coletivista, que tem aspectos, por um lado, interessantes, porque as pessoas sentiam mais companheirismo. Por outro lado, quanto mais a vida daqueles que viviam das benesses do partido, das forças armadas, da polícia secreta, se distanciava da vida do cidadão comum, mais havia indignação por parte da população comum. Então olhem só, um cartaz aqui para o verão, ó. Olhem, vejam a austeridade aí dos trajes. E muito se fala aí de um tipo de conservadorismo comportamental nesse país do socialismo real. Vou mostrando a vocês, gente, ó. São várias sessões aqui do museu que eu vou mostrando. E essas sessões, elas vão ilustrando aspectos da vivência mesma do socialismo real na Tchecoslováquia. Aí se fala, né, a tentativa de sair da República Tcheca, pessoas que trazem os seus depoimentos. Eu vou percorrendo. Assim, esse museu, gente, é muito interessante para todas e todos nós que quisermos ter uma dimensão de como foi o regime nos seus meandros, com exemplos práticos. Olha aqui, ó, um policial de
de fronteira aqui, ó, cumprindo o seu ofício, olhem só. E aí vocês ouvem, ó. Imagine aqui, ó, essa zona de fronteira farpada. Veja que interessante. Então eu recomendo a vinda a esse museu do socialismo real, para a gente, além de ter os motes da historicidade, entender como é que o regime foi se estabelecendo, quem foram os seus apoiadores, como é que era essa lógica de delação, como é que foi o stalinismo por aqui, mas também para encontrar aspectos concretos da história do regime com, ó, esse tipo de vestimenta. Veja um coldre do soldado, olhem só. Isso é uma coisa incrível, né? E a gente vai percorrendo. O museu está com menos luz aqui, ó. Objetos com os quais os trabalhadores... Aqui, ó. Vejam só. Aqui eles mostra para nós, ó, os campos de trabalho forçados, ó, espalhados pela República Tcheca. Quem ia parar nesses campos? Pessoas que transgrediam os ordenamentos do regime, os oposicionistas, eram condenados a trabalhos forçados. Vejam só, um típico gabinete aí, ó, com o quadro do Stalin acima. Vamos continuar, gente. E aí? Vamos passar aqui, tá escuro. E esse museu, ele tem várias seções aí que se estruturam. Vejam só, aqui nós chegamos, ó, à Primavera de Praga. Olha que interessante. E aqui vocês vão ver algumas imagens, ó, da rebeldia da população. Olha, tentando fazer com que os ônibus colidissem com os tanques, aí os soldados russos. O Alexander Dubček, que é esse aqui, ó, vejam só, aqui a gente está mostrando uma foto do Alexander Dubček. Tá aqui, gente. Ele ordenou que não houvesse resistência armada à invasão do país. Teria sido um massacre, né? Caso tivesse acontecido uma resistência armada. E vejam vejam aqui, ó, os jornais da época, os vários editoriais dando conta. Ó, o Dubček, ovacionado entre as pessoas. Depois ele seria apeado do poder e colocado num posto subalterno aí. O Dubček teve que ir a Moscou, foi sequestrado pelas forças invasoras e foi forçado a ceder. Se não o fizesse, poderia ter sido fuzilado em Moscou. E depois, quando ele faz a sua declaração de aceitação em relação à invasão, quer dizer, uma aceitação coagida, o Milan Kundera, na Insustentável Leveza do Ser, fala das pausas que houve entre as suas falas no discurso, e isso é algo muito interessante. O Dubček foi forçado, né, para não haver derramamento de sangue, a ceder. Olha aqui, gente, eles mostram aqui uma oficina. Vamos colocar aqui de um mineiro, ó, olhem só. Olhem como é que se estabelecia uma estátua ali do socialismo acima, o kit de primeiros socorros e as máquinas aqui, ó, para exercer o ofício. Isso é muito interessante. Assim viviam, assim era uma oficina de trabalho. E a gente vai entrando em contato com todo esse contexto. E na verdade, gente, as aspirações da Primavera de Praga só se realizariam com a Velvet Revolution. Aí o que é isso? Para a gente entender, né, a Velvet Revolution, a Revolução de Veludo, a gente precisa falar sobre a perestroika e a glasnost do Gorbachev. Eu já ministrei no meu canal do YouTube aulas sobre a perestroika e a glasnost sobre o Gorbachev, que morreu nesse ano de 2022. O que é importante entender é que aquele ímpeto reformista dos tchecoslovacos, que fora antecedido pelo ímpeto de reforma dos húngaros, ele só veio a se realizar na União Soviética com a perestroika e a glasnost do Gorbachev. E era mudança econômica e abertura política para sustentar essa mudança econômica. Com a queda do Muro de Berlim e com o esfacelamento do socialismo real aqui no leste europeu, os regimes comandados pelos partidos comunistas respectivos foram caindo em cascata. E em novembro
de 1989, a gente vai mostrar na rua Narodny, Rua do Povo, né? O Václav Havel esteve à frente aí de um movimento pacífico dos estudantes em profunda rebelião contra o regime. O Havel fez parte de um grupo que assinou um manifesto pelos direitos humanos e sofreu as consequências, tendo sido preso, sofrido horrores ali sob o regime, e depois ele se torna o dramaturgo, escritor e ensaísta, está aqui a foto dele, o Václav Havel, se torna presidente da República Tcheca, que se separa da Eslováquia logo depois da dissolução do regime. Então tá aqui, gente, ó. Vocês têm ali o quadro do Mikhail Gorbachev, vejam só. E eu vou mostrando a vocês. Olhem essa foto muito bonita aqui, ó, de um camarada marretando o Muro de Berlim. Nós já fizemos um vídeo das viagens de Vassoler, falando sobre o Muro de Berlim. Olha aqui, ó, os estudantes participando da Revolução de Veludo. E uma foto muito bonita aqui, ó. Uma postura, ó, vejam só, uma pose do Havel fumando cigarro, participando dessa revolução pacífica. Vejam vocês. E a gente tem aqui o processo de... Aí, o primeiro presidente, o Havel, um jovem em 68 já, um adulto mais velho, e o seu busto, vejam só. Então, a Tchecoslováquia passa por um processo contraditório. Tinha mais potencial industrial, almejou mais liberdade econômica e política para fazer aquilo que o Dubček chamava de socialismo com rosto humano. Era a sua versão de socialismo, dando liberdade, mais liberdade econômica, rompendo o monopólio do partido em termos políticos e econômicos. Isso foi fortemente reprimido por Moscou. Então tá aí, gente. Vocês podem ver, são muitas as colocações, explicações aqui do museu. Olha, ali em cima vocês têm o Honecker e o Brezhnev, naquele famoso painel do Muro de Berlim se beijando. E tem até um boneco do Brezhnev, que foi o secretário-geral do Partido Comunista, que veio logo depois que ajudou a dar um golpe de Estado, tirando do poder o Khrushchev, veio depois do Khrushchev. Museu do Comunismo, então, aqui na República Tcheca. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, também é muito interessante, vocês podem ter muita curiosidade, ó. Para ver um ponto do trabalhador, eu não vou colocar a mão, mas, né, ó, aqui se batia o ponto. E deixa eu mostrar para vocês uma loja, típica loja. Olha só, as pessoas chegavam, e aí vocês têm alguns produtos, algumas marcas aqui, ó. Só que o que acontecia, gente? As lojas, elas tinham, em geral, muita falta de produtos. A explicação que geralmente os esquerdistas, os socialistas dão, porque com a Guerra Fria, os Estados Unidos forçavam esses países a drenar recursos para as forças armadas, para produzir armamento, para se preparar para a guerra. Em parte isso é verdade, mas aí não se fala também da ineficiência, de um lado da ineficiência produtiva das empresas socialistas e de outro, e ligado a isso, ao mercado clandestino que se formava. Diretores de empresas coligados a membros da polícia política e do exército tendo o poder maior no regime, desviavam produtos das empresas. Então os produtos que chegavam a essas lojas aqui acabavam rapidamente e as pessoas, se não tivessem contatos, não conseguiam comprar os víveres suficientes para sobreviver. E mais, né? Às vezes o camarada tinha o dinheiro, ou seja, ele tinha o poder nominal do dinheiro, recebendo seu salário, mas com esse dinheiro ele não conseguia comprar os produtos que não chegavam às lojas. Então, muitas vezes na economia socialista vigorava o escambo. Vamos supor, a Larissa está aqui, ó. A Larissa está vendo aqui. Vamos supor que a Larissa precisasse de um sofá. E a Larissa queria comprar um sofá, ela ia até a loja, não tinha. Mas eu tinha, por exemplo, uma bicicleta daquele tipo ali, ó. E eu preciso de um sofá. Aliás, vamos supor que a Larissa tivesse aquela bicicleta, só que ela precisa de um sofá. Eu tenho um sofá.
E aí a gente faz uma troca. A Larissa fica com a minha bicicleta e eu levo o sofá dela. E isso acontecia. Então tinha muito vigor aí, ó. Olha que foto interessante, gente. E o tipo de loja da época, ó. E muitas vezes você pegava uma fila, eu já ouvi histórias de que a pessoa pegava uma fila, tinha o produto até determinado momento, depois começava a faltar. Olhem aqui as moedas, gente, a época do socialismo, olha só. Aqui, ó, 100 coroas, 50, ó. Os trabalhadores, ó, aqui, ó. O operário e a camponesa, 20, olhem só. Os partisãos contra a guerra. Olhem só, gente, as figuras aqui da história tcheca e o Clement Gottwald na nota de 100, já depois provavelmente da sua morte. Tá aí, gente. Esse é o Museu do Socialismo, muito interessante, que vocês podem ver aqui. Olhem só. Aqui mais uma vez, ó, a gente pode se aproximar aqui, ó, para mostrar a vocês alguns produtos. Quer ver, ó? Sabão. Vejam lá, chá, chocolate, olha que coisa interessante, gente. Tá aqui, Viagens de Vassoler, então, mostrando a história do socialismo. Tomadas, né, fragmentos da história do socialismo aqui em Praga. Continuemos. Aqui a imagem, né, quando a gente vê o Gorbachev ali ao fundo e o Havel. As pessoas tiveram muita esperança com a implementação do socialismo e se frustraram. Tiveram esperanças com o retorno do capitalismo e também se frustraram. Ou seja, o século XX é aberto e fechado, né, pela disputa entre duas utopias que se reverteram em distopias: capitalismo e socialismo. O capitalismo não faz as promessas que o socialismo faz. Bom, e sequer as promessas propagandísticas de autoconsumo e riqueza que promete só para alguns poucos, como a gente sabe, infelizmente. Tá aí, gente. Continuemos então. Temos mais tomadas a fazer. Museu do Comunismo. Viagens de Vassoler em Praga, na República Tcheca. Pessoal, um adendo aqui no Museu do Comunismo em Praga, que eu até não tinha visto na primeira vez que vim para cá, há 40 dias, quando eu fiz os primeiros vídeos das viagens de Vassoler por aqui, é essa sala de aula, olhem só. Aqui vocês têm uma sala de aula, ó, original. A Larissa estava até perguntando, ó, Flávio, será que é original? Tal, suponho que sim. E ali vocês têm, na aula de russo, ó, Klasnaya Rabota, né? O trabalho aqui, ó, para classe. É, exato. E o que acontece, gente? A língua, ó, vocês têm algumas estudantes aqui, ó, vejam só. A língua inglesa não era ensinada, era chamada de língua da potência capitalista, e o russo era compulsoriamente ensinado. Eu já disse que era até a língua para ser utilizada em expressões oficiais. E o que se dizia é que a língua russa vinha dos libertadores, ou seja, a Rússia, as pessoas ficavam aprendendo que a Rússia havia libertado a Tchecoslováquia do domínio nazista. O que as pessoas passaram a interpretar é que essa liberação que aconteceu implicou a chegada de um novo ocupante estrangeiro, no caso, os soviéticos, né? Aí vocês veem, ó, olhem só, eles estudando aqui o russo, a professora, ó, tem até, ó, vejam, e tinha aula, isso é importante aqui falar, pessoal, que vocês estão vendo essa máscara aqui, o que se aprendia na escola? Que, Larissa, olha as Larissa e todo mundo aqui, se aprendia que poderia haver, num confronto com os capitalistas, era preciso usar essa máscara, porque se eventualmente houvesse ataques nucleares, as crianças saberiam se defender, eventualmente entrando embaixo das carteiras e tal. Então, gente, é um clima e uma tentativa, claro, de fazer com que as crianças, desde a mais tenra idade escolar, referendassem o regime, né? E aí vocês têm, ó, e lá em cima a figura ali do líder, do Clement Gottwald, do líder comunista, e sempre aqueles quadros do realismo socialista idílicos, né? Retratando uma realidade que não havia. Não, a realidade mais ficcional do que propriamente concreta, tangível. Tá aí, gente.
Mais um aspecto aí do socialismo real desvelado para vocês nas viagens de Vassoler. Pessoal, olha, ali ao fundo vocês veem o edifício, aqui ó, onde fica o Museu do Comunismo. A Lari está nos guiando por aqui e a gente vai passar por 3 pontos. Olhem só, gente, tem uns mercadinhos aqui nessa altura do Natal, tem uns mercadinhos aqui, ó, vejam vocês, ó, tem uns peixes aqui, ó, o pessoal tá vendendo, de repente faz o abate do peixe aqui mesmo, filha, ó lá, o cara... exatamente, ó lá, o cara compra o peixe, faz o abate aqui. Quero mostrar, nós estamos a caminho, gente, de algumas últimas paradas para esse vídeo das viagens de Vassoler sobre o socialismo aqui em Praga. E eu queria mostrar para vocês, fazer algumas tomadas aqui, ó, caminhando pela cidade. Vocês têm esses mercadinhos aqui de Natal, muito comuns, né, ao redor do mundo. Lá em Braga, que nós estamos em Praga, tirem o P e coloquem o B. Braga, a cidade onde eu moro, também está tendo mercadinho de Natal. Aí vocês têm a venda aí de bonequinhos, comida. Olha só, tem os doces típicos. Eu e a Larissa pretendemos fazer um vídeo sobre esse tema. O próximo vídeo aqui de Praga vai ser sobre outros pontos históricos. E aí a gente faz um mercadinho, vai ser de Natal, vai ser bem bacana. Aí, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho, ó, pra vocês verem essa mescla do novo e do mais velho. Aqui em Praga, ó, aquele edifício envidraçado. E esses tradicionais que vocês sabem que as viagens de Vassoler tanto adoram. Que este nômade, fiel como os pássaros migratórios, adoro. Então a gente vai caminhando aqui. Estamos certo, filha? Pra esquerda, a esquerda aqui? Então, ó, tem algumas. E aí, ó, esse tipo, ó, olha aqui, ó. Olha o trenzinho de rua, gente. Olha que maravilha. Olha o trenzinho aqui em Praga. Um mais antigo, outro mais moderno. E a gente vai andando aqui, ó, pra vocês verem. Esse tipo de prédio com telão, propaganda, é muito típico em Nova York, em Londres. Aqui na Europa bem menos, mas em Londres, Nova York. Em Londres, por que em Nova York, né? É muito tradicional. Então tá aí, gente, algumas tomadas aqui pra vocês. Vamos continuar. A gente vai já chegar a mais uma paragem aqui do socialismo. A gente vai mostrar para vocês uma loja de departamento chamada Kotva. E eu quero mostrar esse edifício porque ele guarda uma arquitetura tipicamente socialista, do socialismo real. Vamos lá conosco. Viagens de Vassoler aqui em Praga, República Tcheca, no encalço do socialismo, no espectro Ronda Praga, o espectro do socialismo real. Pessoal, olhem só. Eu e a Larissa chegamos aqui, ó. Vocês veem a Larissa com o seu guarda-chuva. Nós chegamos aqui, ó, a uma loja de departamentos chamada Kotva. Kotva Department Store, que vocês vão conseguir encontrar no Google. Esse edifício aqui é muito interessante. Ele tem uma arquitetura à la realismo socialista. Mas olha, gente, sabe o que eu estava comentando com a Larissa? E, aliás, os arquitetos de Brasília, o Niemeyer e o Lúcio Costa, né, tinham essa relação com as tendências esquerdófilas do socialismo e tal. Porque eu estava comentando com a Larissa que a gente vai caminhando sob esse edifício e a gente se sente incluído, como que abraçado, afagado pela estrutura, ó. Porque nós passamos por um vão e ao largo desse vão aqui vão se descortinando as lojas para nós desse Kotva aqui, ó. Vejam só que interessante. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou mandar um pouquinho aqui, ó, por essa estrutura, aí eu consigo mostrar para vocês por outra angulação, ó. As pilastras, e o interessante é isso, ó. Aqui na Europa, gente, eu já mostrei para vocês nas viagens de Vassoler, tem essas colunatas cilíndricas, aí se coloca, hoje estão colocando propaganda aqui e tal, mas às vezes tinha aquela questão dos eventos, do que ia acontecer nas cidades. Olha aqui que interessante, ó. Vocês veem as casas aqui ao redor? E os andares desse mercado vão se abrindo, ó. E nessa parte envidraçada, as pessoas conseguem olhar do exterior. E a gente vai se esgueirando. Parece um labirinto aqui, esse Kotva.
essa loja de departamentos. E isso aqui é a época do regime socialista. Tinha ali as lojas estatais, né? Agora, obviamente, tem as lojas privadas aqui e tudo mais. Então, eu vou me distanciar um pouquinho para vocês verem mais do edifício. Aí vocês terem um vislumbre melhor. Olhem só, deixa eu me distanciar mais um pouquinho aqui. Essa chuvinha chatinha não vai passando. Mas, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, tá aqui, ó. Ele parece um edifício compacto aqui, ó, da época do realismo socialista. Só que o interessante é que esses vãos aqui fazem com que nós nos sintamos como que acolhidos, ó. Essa dimensão é interessante. Vocês têm um todo fulgurante, muito grande, perto da nossa individualidade. E quando nós transitamos pelo vão que nos ultrapassa, nós nos sentimos parte do todo. Vocês percebem a decantação da arquitetura como realização material das ideias de inclusão, de que o eu faça parte de um todo maior, de que abrace a causa da humanidade? Tá aqui, ó, expresso nesse Kotva. Olha como as pessoas passam pelo vão, a grandiosidade, a imensidade do edifício as ultrapassa, e as lojas vão se apresentando como apêndices desse todo, cuja enormidade é que nos ultrapassa. Me lembra, por exemplo, Brasília. Por isso eu mencionei aí o Lúcio Costa e o Niemeyer, porque quando nós estamos em Brasília, nós caminhamos através dos vãos dos edifícios, dos condomínios, e ali não há, ó, vocês não veem aqui, por exemplo, até hoje, ó, não tem aqui aquela delimitação clara das lojas. Claro que hoje as portas vão se fechando, quando se fecham as lojas, eles fecham talvez portas corrediças e assim por diante. Mas o interessante é que você passa nos prédios em Brasília, você consegue passar pelo andar térreo, pelos vãos na parte de terra dos edifícios. E aqui também, e isso dava uma dimensão de comunidade, de coletividade. Interessante essa loja de departamentos aqui, Kotva, que nós pudemos mostrar a vocês. Olha aqui, ó, a pilastra mostra, vejam que interessante, essa pilastra mostra. E olha só, eles colocaram aqui uns, eu sei lá, gente, eu fiquei pensando aqui, ó, o seguinte, que o pessoal queria subir aqui nessas pilastras, colocaram uns pregos, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, para o pessoal não ficar apoiado, vejam só. Então tá aqui, gente, esse edifício remanescente daquele momento do socialismo real, e a arquitetura decantando essas dimensões de coletividade, de comunidade em face do indivíduo. Continuemos, são as últimas paragens de alguns pontos do socialismo real aqui em Praga, República Tcheca, viagens de Vassoler. Pessoal, nós estamos a caminho da Rua Narodny, a Rua do Povo, aqui em Praga. E lá a gente vai encontrar o monumento à Revolução de Veludo, que aconteceu aqui em 89. Teve como grande referência o Václav Havel, que depois se tornaria presidente da República Tcheca redemocratizada. E olha só, o que eu quero mostrar a vocês, Larissa gostou muito dessa ruazinha aqui, dessa viela. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, ó, dessa policromia aqui de Praga, que vocês puderam ver nos vídeos anteriores. Aliás, no vídeo anterior das viagens de Vassoler com Kafka, eu fui mostrando a vocês pontos da cidade. É muito bonito por aqui, gente. E esse centro de Praga, ao redor da Praça Carlos, tá com muitos logradouros ali mais internacionais. Agora, aqui a gente vê essa Praga histórica. Aqui, eu até tinha falado para Larissa que perto da Ponte Carlos I, e eu dizia que perto da Ponte Carlos I, os edifícios são tomados aí pelo neon, pelos restaurantes e bares mais comerciais, internacionais, sem a cara da localidade. Agora aqui, ó, vocês têm eu não vou conseguir dizer para vocês a que curso se refere, a matemática. Olha aqui, ó, um curso de essa palavra aqui com raiz latina eu conheço, matemática. Aqui, ó, vocês podem ver. Então aqui, olha que prédio muito bonito.
que a gente tem por aqui. Essa é a Praga histórica aqui, que se não fosse por esses veículos, por esses carros, nós entreouviríamos aqui os cascos dos cavalos, das carroças. Então vamos lá, a gente vai até a Rua Narodny e vamos terminar na sequência esse vídeo, vídeo da retomada de Praga nas viagens de Vassoler com a Larissa. Larissa sempre que pode, ó, vai lá, se aquece um pouquinho, põe as luvas e tudo mais. A Larissa ficou muito encantada ali com a praça central da Cidade Velha, né? E e a Larissa falou também que vai provar o trdelnik. Você vai provar mesmo, Lari? Eu vou, depois do almoço. Tem um doce muito tradicional aqui, mas isso aí, eu vou até, no próximo vídeo das viagens de Vassoler, eu e a Lari vamos percorrer alguns pontos históricos, para além da questão do Kafka, para além da questão do socialismo, e aí, de repente, a gente para mostrar também almoço, jantar e os doces típicos aqui, os pratos típicos da República Tcheca. Continuemos, Rua Narodny, Rua do Povo e Revolução de Veludo. Viagens de Vassoler em Praga. Pessoal, chegamos aqui à Rua do Povo, a Narodny, e vocês vão reconhecer, ó, e nós estamos novamente diante do Café Louvre, frequentado por ninguém mais, ninguém menos que Franz Kafka. No vídeo anterior das viagens de Vassoler, eu vim até o Café Louvre. Vamos caminhando, a Larissa sempre buscando abrigo ali, tá com frio. Tá com frio? Hoje o frio não tá incômodo, mas a minha mão, por incrível que pareça, a Larissa tá sempre comprou gelada. uma blusa que é bem quentinha. E ela tá usando o cachecol e o gorro, mas ó, gente, a blusa da Lari, deixa eu mostrar aqui, ó, tem um gorro aqui atrás felpudo. Se a Larissa puser, dá pra fechar no queixo, e aí nem precisaria esse tipo de blusa. Estamos bem abrigados. E não tá tão absurdo, não tá ventando também, mas aqui a minha mão, ela tá sempre gelada. Vocês veem que a Larissa... do Flávio tá sempre quente. Eu não sinto frio, gente. Agora mostrando aqui, ó. Aqui, essa Rua Narodny, por que ela é importante para nós? Pelo seguinte, os intelectuais, estudantes se reuniam por aqui. Eu quero ir mostrando para vocês. E a Revolução de Veludo teve o seu estopim aqui na Narodny. São vários cafés aqui. Nesse Louvre, que é o café da intelectualidade tradicional, frequentado pelo Kafka. Vocês veem ali até a bandeira da República Tcheca. Então, a Revolução de Veludo, ela tem esse nome porque o veludo é macio, é suave. Não houve confrontação armada. No bojo da perestroika e da glasnost, na crise do socialismo real, com a queda do Muro de Berlim, com a queda sucessiva dos regimes, a crise da União Soviética, a Polônia, durante toda a década de 80, convulsionada ali com o Sindicato Solidariedade do Lech Walesa, aí a gente vai vendo essa questão. Nós estamos indo em direção ao Teatro Nacional, e perto do Teatro Nacional vai haver um monumento à Revolução de Veludo, com as mãos que apoiaram ali, as mãos dos estudantes e coisa e tal. Então eu quero mostrar isso para vocês aqui nas viagens de Vassoler, e nós com isso chegaremos ao fim desse vídeo, com vários trechos mostrando aqui Praga. Ó, vamos caminhando aqui e vocês vão andando aqui comigo pela Narodny, a Rua Narodny. Olha, gente, e se vocês estão achando Praga muito bonita, aguardem, porque está chegando Budapeste. Nós ainda veremos Bratislava na Eslováquia, mas chegaremos a Budapeste. Vocês vão ver, Budapeste é a cidade europeia que mais me encanta, aqui nesse formidável leste europeu, que eu tomo como minha segunda casa. A primeira se divide entre Brasil e Rússia, né? Brasil e Rússia no coração. Aí vocês vão vendo, ó, e a gente vai caminhar. Eu vou parar aqui alguns edifícios mais novos, como esse aqui envidraçado, olhem só, todo estiloso, mostrando todos os seus interiores aqui, essa galeria. E nós vamos então em direção ao Teatro Nacional, e eu lhes falarei um pouco mais sobre a Revolução de Veludo, e a gente encerra esse vídeo com uns trechos aqui do socialismo em Praga, na República Tcheca. Continuemos. Pessoal,
chegamos aqui a esse formidável Teatro Nacional. Simplesmente sensacional esse edifício, gente. Deixa eu mostrar. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui para poder mostrá-lo a vocês com a magnitude devida aqui. Olhem só. Nós estamos perto de uma da ponte que singra o rio Vltava. E o interessante é que aqui, como se trata de um monumento histórico, de uma rua histórica, a gente vê várias bandeiras, ó, da República Tcheca. Perto desse Teatro Nacional, a gente vai encontrar um monumento, olha, e os bondinhos vão passando por aqui. A gente vai encontrar um monumento. Olha só, esse aqui é um bondinho tradicionalíssimo, ó. Olha que pequenino, gente. Como se a gente estivesse voltando aqui para os anos 80 ou 70. Vejam só. E esse edifício do Teatro Nacional que eu vou mostrando a vocês aqui, ó. Vejam só. Perto dele fica um monumento com as mãos que soergueram a Revolução de Veludo. As mãos dos estudantes, intelectuais, ativistas pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa. E eu vou mostrar a vocês, ó. A Praga está toda úmida, tomada pela neve, tomada pela chuva. Ainda assim, olhem que belíssimo edifício, gente. Caiu um pouco um pingo d'água aqui no coração da câmera, na lente. E vocês, vou mostrando para vocês aqui, ó, um pouco desse teatro. Sempre as placas aqui em Praga, aqui na República Tcheca, com esse vermelho característico que eu já mostrei a vocês desde Český Krumlov, dos primeiros vídeos. Aqui vocês têm o rio Vltava, tá singrando. O que nós vamos fazer, gente? Eu vou com vocês, ó, lá ao fundo, né? A gente tem um castelo de Praga. E aí os leitores e leitoras de Kafka vão se lembrar desses temas recorrentes da obra do autor. Eu vou agora procurar, gente, o monumento da... Vamos subir aqui, ó, mostrar pra vocês. Olhem que bela, a Larissa tá vindo aqui na nossa direção, ó. Olhem que belo átrio do teatro aqui, nacional, muito bonito. Eu mostro aqui a vocês esse átrio com suas lâmpadas, as peças em cartaz, ó, os cartazes aqui, o Chapek. Olha aí, gente, Teatro Nacional, Narodny Divadro, Teatro do Povo, Teatro da Nação, Teatro Nacional. E a gente, o que você viu aí, Fê? Tá, ó lá, Larissa. Ó, e a gente tá pensando, ó, a gente tá pensando aqui em assistir a uma ópera aqui em Praga. Com certeza pode ser uma grande pedida. Vamos procurar agora, vou mostrar para vocês aqui esse monumento. Vou ter que procurá-lo, vou ter que procurar esse monumento, mas nós vamos chegar até ele nas viagens de Vassoler. Essa é a Rua Narodny, o Café Louvre. Daqui espocou esse movimento que se contrapôs de forma não violenta. O regime estava ruindo, né? Sem apoio internacional, sem o apoio do Moscou, cai Praga. Tá ruindo, o Gorbachev não garante mais apoio. Mikhail Gorbachev, o último secretário-geral do Partido Comunista, não garante mais apoio aos regimes comunistas satélites na Europa do Leste. Toda a estrutura começa a ruir. É isso, gente. Últimas tomadas, viagens de Vassoler, Revolução de Veludo, últimos momentos, últimos suspiros daquilo que havia de socialismo em Praga. E vejam, caminhar ao largo aqui, gente, que belíssimo edifício, hein? Aqui em Praga. E é interessante ver esse edifício aqui em cúbico, vanguardista, ao lado do tradicionalíssimo, da arquitetura mais tradicional aqui em Praga. Viagens de Vassoler. Pessoal, achamos aqui, ó, olha só. Deixa eu mostrar a vocês esse movimento com as mãos aqui, são 9 mãos fazendo o V da Vitória, mostrando aqui o dia da caída
do socialismo real aqui na República Tcheca pela vitória da Revolução de Veludo, a Velvet Revolution. Olhem só o que nós temos por aqui, ó, que eu vou mostrar a vocês. Essas mãos aqui como sinal de vitória, eu tinha lido que ficavam bem perto esse monumento, bem perto do Teatro Nacional. O Teatro Nacional está mais para o fim da rua, mas percebam que essa rua é toda guarnecida por bandeiras da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia, agora República Tcheca, justamente acenando para essas mãos dos estudantes, olhem só, que participaram pacificamente desse movimento de contestação ao regime do socialismo real, que estava profundamente desacreditado aqui na República Tcheca, na Tchecoslováquia de então, desde a invasão do país pelas tropas do Pacto de Varsóvia lideradas pelos soviéticos. Já antes disso, o socialismo real, para os mais críticos, era considerado um regime satélite. Claro que havia comunistas em toda a Europa que acreditavam que o socialismo podia realmente superar o capitalismo e resolver suas mazelas. Mas, conforme o regime se endurecia, conforme havia as repressões do seu primeiro período stalinista, quando Stalin ainda estava vivo, e depois com a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas soviéticas, a característica de ocupação nacional se mostrou clamorosa e a oposição era geral. Não houve confrontação armada, teria havido um massacre aqui na Tchecoslováquia, mas o apoio popular ao regime era muito baixo. Então, esse monumento aqui da Revolução de Veludo sacramenta o primeiro périplo das viagens de Vassoler. O primeiro não, né? Nós fizemos o primeiro périplo mostrando os pontos kafkianos. Esse segundo périplo das viagens de Vassoler aqui na República Tcheca, por Praga especificamente, mostrando para vocês a partir dessa rua Narodna, a Larissa sempre guarnecida. Larissa vai acompanhando essas conversas, discussões. Eu disse para Lari, né? Aqui no leste europeu, eu me sinto como um peixe na água, porque é o período da história de que eu mais gosto, né? E vocês veem até aqui, olhem só, gente, tem uma... Olhem só, aqui parece haver, ó, vocês veem, é um ponto em que se colocam cartazes de manifestação, as pessoas colocam velas, e aqui vocês veem a bandeira do movimento LGBTQIA+, e de repente estão fazendo também essa causa de uma plataforma de mudança, de transformação comportamental muito importante para os dias de hoje. Então, gente, a Lari e eu fizemos esse vídeo aqui na rua Narodny. Opa, passando aí. Ô Lari, vamos conseguir, a gente vai conseguir. Você acha que a gente vai conseguir o ingresso para assistir lá a uma ópera? Você falou que hoje e amanhã não tem. Então, então aqui vai uma recomendação. A gente vai passar, hoje é quarta-feira, a gente vai ficar aqui até sábado em Praga. Então, se vocês quiserem assistir a uma ópera, a um balé, reservem, façam suas reservas antecipadamente, porque ó, a gente tentou a bilheteria, ó, pra lá tá a bilheteria do Teatro Nacional e já acabou. Então, o Václav Havel, que fez parte desse movimento da Revolução de Veludo, que o liderou, se tornou presidente a posteriori. Só que, gente, diferentemente do que esperavam muitas pessoas, os países do leste europeu, ao entrar no capitalismo, aliás, isso aconteceu com muitos dos países, inclusive com a Rússia, o choque de capitalismo foi terrível e as pessoas perderam aquelas condições de proteção social, direitos trabalhistas, saúde pública, educação pública. Então há muita tristeza pelo fato de as pessoas terem acreditado primeiro no socialismo real, depois no capitalismo, e nenhum dessas sociedades assim construídas ter trazido a emancipação, a melhoria efetiva. A República Tcheca é dos países aqui do leste europeu que tem os melhores índices econômicos. Estou falando dos países que fizeram parte da antiga cortina de ferro. Então tá aí, gente, com imagens do monumento aqui da Revolução de Veludo. A Larissa e eu terminamos esse vídeo das viagens de Vassoler aqui em Praga. Lari,
como é que a gente não foi ainda para Ponte Carlos? No próximo vídeo a gente vai. Mas a Larissa já tinha estado aqui. Você achou que Praga mudou bastante? De quando você veio, você tem lembrança? O que você tá achando? Tá mais ocidentalizado? Tá americanizado? O que você acha? Tem algumas lojas ali, ó, tipo KFC, Starbucks. Tem algumas, inclusive algumas lojas com nome em inglês. As lojas nem são americanas, talvez, mas nome em inglês. Então tem sim. Tem mais comércio com mais apelo ao ocidente, com certeza. Ó, a gente tá aqui nessa Rua Narodny, a gente consegue ainda ver, ó, por exemplo, esse edifício aqui, ó, é um edifício estilo realismo socialista, mas aí vocês têm, ó, alguns de realismo socialista e ó, mesclados com edifícios tradicionais aí. Agora, realmente, como a Larissa tá falando, houve uma ocidentalização aqui de Praga. Eu estive aqui em 2007, eu me lembro bem, a cidade não estava assim, né? Ela estava menos ocidentalizada e americanizada. Mas de qualquer maneira, gente, fica essa grande beleza que a gente foi mostrando. E no próximo vídeo das viagens de Vassoler, nós vamos mostrar igrejas, monumentos, para além ali, junto, a partir desse diálogo com Kafka e com o socialismo real, mas mostrando a Praga de séculos atrás. Se vocês gostaram de mais esse vídeo, de mais essa viagem de Vassoler, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos viajar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo desse vídeo tem a tecla Seja Membro, para vocês se tornarem membros humanistas do canal, e tem a tecla Valeu, para vocês fazerem uma contribuição financeira. Larissa, peço que você se despeça do pessoal aí das viagens de Vassoler. Agora a gente vai dar uma caminhada ali até a beira do rio, para ver o rio ali com um pouquinho de neve na beirada. A gente não pegou neve, mas tem bastante neve na rua ainda. E daqui a pouco a gente vai sentar para comer uma bela comida tcheca, talvez tomar uma cerveja e aquecer o bumbum. Esse rio Vltava, que a Larissa está falando, a gente vai... Bom, eu mostrei para vocês no vídeo anterior das viagens de Vassoler por aqui, mas no próximo vídeo, semana que vem, a gente faz tomadas com mais caminhos. A gente vai passar pela Ponte Carlos e eu vou mostrar o rio para vocês. Até a próxima, então. Os irmãos Vassoler se despedem de vocês aqui em Praga. Um último vislumbre da Rua Narodny, viagens de Vassoler. E ficamos aqui nesse vídeo, última tomada, ó, com o monumento da Revolução de Veludo. Até a próxima. Praga, República Tcheca. Tchau!